Olá, pessoal, tudo bom? Vamos aqui para mais uma aula de geografia. Lembrando, né, ao segundo ano, que havíamos até comentado alguns conteúdos relacionados a uma geologia brasileira, né? Consoante também ao aspecto da modelo geomorfológico, né? Estrutura de relevo. E ficou, né, na nossa última aula, uma atividade, exercícios, que vamos estar respondendo e comentando ele sobre a geologia brasileira na nossa próxima aula virtual, né, na próxima aula online, tá certo? Enquanto aqui, vou estar comentando com vocês agora, pessoal, na aula de hoje, nessa videoaula, justamente a questão da população brasileira, para que possamos, assim, acompanhar o nosso conteúdo, né? O nosso material, o nosso conteúdo dentro da geografia do segundo ano, que nós estamos a estudar, tá certo? Então, pessoal, hoje vou estar abordando com vocês sobre a população brasileira, né? É um estudo que faz parte da geografia humana, né? É uma geografia dinâmica que mostra mudanças, né, ou alternâncias no que se tem como objeto de estudo, que é justamente a população. E em se falando de população brasileira, são muitos aspectos que podemos estar mencionando e podemos estar aprendendo, né? No que diz respeito à formação da população brasileira, as características ou alterações no perfil etário da população brasileira, a composição étnica, né? A composição etária e algumas estruturas básicas da população brasileira, né? Então, é um estudo importante, é um estudo que coincide com o conhecimento geral da parte do Brasil, porque entra, além da população, e sua distribuição pelo espaço, pelo território brasileiro, entre características relacionadas à economia, à produção, à mão de obra, certo? À cultura. Então, tudo isso são aspectos de quê? De uma população e todas suas, podemos dizer assim, seus aspectos marcantes, né? Então, vamos falar. Primeiramente, eu quero lembrar que o Brasil é uma grande nação. Quando eu falo em nação, subentende a população, né? Nós hoje somos o quê? Somos em torno de 203 milhões de brasileiros, constituindo, assim, o quinto maior país do mundo em população, né? Então, nós temos uma população absoluta bastante expressiva. Somos o quinto maior país do mundo em população, certo? Vamos ver no decorrer da aula que nossas taxas de crescimento populacional, tanto a partir da natalidade, como também a partir dos processos migratórios, foram fatores que contribuíram para esse crescimento populacional no Brasil ao longo aí de décadas, né, ou de séculos, tá certo? Vamos aqui para mais um slide para a gente estar interagindo sobre a população brasileira. Então, aqui nós temos, pessoal, uma visualização, né, da base étnica brasileira. Como já é sabido de muitos, o Brasil tem uma população formada a partir do processo de miscigenação. Professor, o que é a miscigenação? Pessoal, a miscigenação é a mistura étnica, é uma mistura de raças, é uma mistura de povos. E assim se deu a formação da população brasileira, onde aqui na imagem nós podemos visualizar, nós temos os três bases étnicas, né, iniciais do povo brasileiro. Temos aí o índio, né, que já habitava essas terras, né, esse espaço brasileiro, o branco, que ele é representado pelo colonizador europeu, o português, e o negro, né, que foi justamente o escravo trazido, né, da África no processo aí de colonização do Brasil. Então, aqui nós temos o quê? As três bases étnicas brasileiras, as três bases iniciais. Por quê? Como o Brasil ele é um caldeirão cultural,
como o Brasil ele é um país multiculturalista, nós temos aí a presença também de outras etnias que chegaram ao território brasileiro posterior ao português e posterior ao negro africano, porque o índio já habitava essas terras. Então, você pode lembrar que o Brasil também tem a presença de povos amarelos, né? Como chineses, japoneses, malaios, né? O Brasil também tem a presença de povos de outras etnias da Europa, como alemães no sul do Brasil, italianos na região sul e sudeste, né? Espanhóis também. Então, o Brasil é esse país que hoje ele é constituído dessa grande mistura étnica, né? Desse grande presença culturalista de cores, de etnias. Então, o espaço brasileiro ele é recheado com esse perfil, certo? O território brasileiro ele contém uma população que ela vem de uma pluralidade étnica. Daí aqui é importante a gente lembrar, mais uma vez, dentro de uma visão social, né, de respeito para com o outro, é que o Brasil ele precisa aprender a ter esse reconhecimento do outro, esse respeito do outro, para que seja valorizado todas as etnias que iniciaram a população brasileira, né? Para que não haja um certo desdém. Então, o indígena, o branco e o negro são as três etnias básicas iniciais de formação da população brasileira. Posteriormente, chegou outras etnias, ou chegaram ao Brasil outros povos, outras etnias, que foi justamente aumentando essa culturalidade do povo brasileiro, tá certo? Vamos mais um aqui, rapidão aqui para a gente ver mais um. Nós temos esse processo, veja aqui o que diz. A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram o índio, o africano e os europeus com asiáticos, né? Então, mais uma vez, forçando e relembrando a questão da miscigenação na população brasileira. Bem aqui nós lembramos um contexto histórico da gênese de um povo. Então, o povo brasileiro ele é oriundo dessa mistura étnica, dessa confluência de raças, de povos diferenciados. É importante lembrar que existe, sim, alguns países do mundo que têm uma população que ela descende de uma base em comum, né? Você lembra aqui que povos europeus, por exemplo, os germânicos, né, deram origem aos alemães, os saxônicos deram origem aos ingleses. Aí nós temos lá também, você vai lembrar pela história também, que tem os povos latinos que deram origem aos italianos, aos portugueses, aos espanhóis, aos albaneses, certo? Mas no caso do Brasil, o nosso povo ele se originou de etnias variadas, da confluência, né, da interação dessas raças, dessas etnias diferentes que se aglutinaram aqui no grande território brasileiro. Por isso que o Brasil é essa grande nação miscigenada, certo? Multiculturalista. Tá certo, pessoal? Mais um aí para a gente relembrar sobre o aspecto da população brasileira. Nós temos aqui uma base, ele fala Brasil atual, mostra aqui, vejam bem comigo no mapa, né? É a disposição do perfil do Brasil enquanto ao território. Você vai lembrar comigo que, territorialmente falando, o Brasil é o maior país aqui da América do Sul, certo? Seu território é bem amplo. E nós temos uma população, que eu já falei, miscigenada. Aqui nesse gráfico ele mostra novamente para a gente povos que ajudaram a formar a nação brasileira, indígenas, africanos, europeus, e nos europeus, principalmente os portugueses, né, que foram justamente os que vieram a ocupar esse território, né, a preencher esse território com suas atividades inicialmente. E nós temos aqui esse mapa, é importante lembrar que, além do Brasil ser um país populoso, para os dias atuais, com os seus 203 milhões de brasileiros, o Brasil ele vai ter uma população mal distribuída pelo território.
Como assim? Quer dizer, nem todos os espaços do grande território brasileiro estará povoado de uma forma bem completa, bem consistente. Haverá espaço no Brasil que vai ter poucos brasileiros. Em contrapartida, temos outros espaços do Brasil que há uma densidade demográfica bem maior, bem mais o percentual de pessoas habitando aquele espaço. E isso é uma diferença. Vamos lembrar bem aqui da Amazônia, que tem uma densidade demográfica de apenas 4 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto que a região sudeste do Brasil vai ter aí em torno de 78 habitantes por quilômetro quadrado. Então, é uma diferença de povoamento, uma diferença de ocupação do território. Aí, tirando a média de percentual de ocupação do território ou de povoamento do território brasileiro, o Brasil vai ter uma densidade demográfica baixa, de apenas 25 habitantes por quilômetro quadrado. Quando eu pego o pouco que tem na Amazônia, do muito que tem no Sudeste, sobre esse percentual de ocupação do espaço. Vamos para mais um aqui, pessoal. Opa, uma imagem para retratar o nosso aspecto, né, do culturalismo, né, da multicultura, dessa miscigenação. Aqui eles mostram, né, você vê, tem uma mistura, uma diversidade nas etnias brasileiras, na população, na cultura, na culinária. Então, em todos os aspectos você vê essa variedade que o Brasil tem na sua população. Vamos para mais um. Aqui são dados que mostram relacionado ao acordo brasileiro, né? Ele coloca aqui os pardos, aí você vai lembrar que nós temos os cafujos, os caboclos, né, e os mulatos. Aquela questão da mistura, da confluência de determinados grupos desde o Brasil colônia, né? Como, por exemplo, a mistura entre negros e indígenas, né? Saiu ou descendeu aí os cafujos, entre os brancos e os indígenas, os caboclos, né? E entre os negros e os brancos, os mulatos, certo? Estima-se que, na época em que os portugueses chegaram, havia cerca de 2 milhões de indígenas. Em 2000, 700 mil brasileiros se declararam indígenas ao responder ao censo demográfico. Os brasileiros chegaram tanto na condição de proprietários de terra como a de camponeses, né? Opa, vamos lá, ratificando, os brancos chegaram tanto na condição de proprietário de terra como na de camponeses, trabalhadores urbanos ou aventureiros. Já os negros chegaram como escravos. No total, mais de 4 milhões de negros foram escravizados. Então, o contexto aí do início da gênese, né, da segregação social no Brasil, né, um modelo pelo qual se formou esse aspecto socioeconômico, né, que desencadeia ainda hoje muitas disparidades socioeconômicas, disparidades entre, né, grupos sociais no Brasil, a partir da sua gênese, que já iniciou, de certa forma, errado, né, com esse lapso de divisão social entre uns que tinham os meios de produções e aqueles que, à época, não tinham nem salário garantido, era mão de obra escravista, na verdade. Aqui mais um, pessoal, para nós fechar esse lado. Aqui temos, por regiões, a questão da população brasileira, em níveis, né, de etnia. Aí tem aqui o percentual de brancos, né, segundo os dados aí do IBGE, o maior percentual de brancos no território brasileiro. E bem aqui até deixo uma expressão na questão da natalidade do Brasil, né? O Brasil, nas últimas décadas, tem apresentado uma queda na taxa de natalidade. E nessa natalidade, o gênero que mais se apresenta também, pessoal, é o gênero masculino, ou seja, quem mais nasce do Brasil são crianças do sexo masculino, certo? Contudo, o Brasil tem mais mulheres, porque esse sexo masculino ele é mais envolvido na questão da mortalidade. Então, a taxa de mortalidade ela tem grande percentual de pessoas do sexo masculino, tá certo? Então, o homem morre mais. São muitos
eventos que favorecem essa mortalidade na faixa etária aí do âmbito, né, do sexo masculino, certo? Como envolvimento em briga de trânsito, a questão de saúde hospitalar, certo? Conflito, envolvimento com drogas. São muitos fatores que ocasionam o homem no Brasil morrer mais, né, em percentuais em relação às mulheres. E mais um aqui para nós. Nós temos aqui a questão, pessoal, agora desse crescimento populacional brasileiro, né? É importante ratificar aqui para todos que o Brasil sempre foi um país de migrações, certo? Tanto de migrações internas como de migrações internacionais. Até porque a chegada do colonizador português, a chegada do negro africano, a chegada de outros povos como os japoneses, como os alemães, como os italianos, como os sírios. Então, todos esses grupos chegando ao Brasil. Então, o Brasil ele se configura como um país de imigrações, né? Um país que tem esses movimentos populacionais. Como também tem muitos brasileiros que saíram do Brasil para morar ou para passar um bom tempo em outros países, que seja trabalho, que seja fixando moradia permanente, mas há esse fluxo também grande de emigrantes, né, daqueles brasileiros que saíram do nosso território. E aqui ele mostra alguns fatores que colaboraram para esse crescimento populacional. O avanço tecnológico, a questão da agropecuária, porque a gente lembra que uma população mais urbana, ela tende a ser uma população que a taxa de natalidade é menor. O Brasil, até a década de 50, o Brasil era um país extremamente agrário, era um país agrícola, era um país de campo, e as famílias eram numerosas, até porque precisava de uma mão de obra lá no campo, era um país agrícola, de produção agrícola, era rural. E agora, o Brasil hoje é uma população que mora na cidade. O Brasil tem 85% de urbanização. Ou seja, você vai entender que a cada 100 brasileiros, 85 moram em cidades. E morando na cidade, tem a questão urbana, o custo de vida, o trabalho, a dificuldade, né, de manter, né, a família no sentido econômico da coisa, criar os filhos. Então, tudo isso coincide com a diminuição da natalidade. Foi isso que aconteceu. Quanto mais o Brasil passou a ser um país urbano, mais a nossa taxa de natalidade tendeu a cair. Associado, é claro, a outros fatores, como a presença da mulher no mercado de trabalho, como o grau de instrução das famílias, como acompanhamento médico hospitalar nos postos de saúde, nas gestantes. Então, e esclarecimento sobre uma questão de planejamento familiar. Tudo isso são fatores que corroboraram para diminuir a taxa de natalidade no Brasil atualmente. Porém, no passado, como esse lá de moda, o Brasil cresceu muito, principalmente por causa das imigrações. Então, o povo brasileiro aumentou a população em anos anteriores por conta disso. Nascia, né, a natalidade era alta no passado, chegavam muitos imigrantes, e tudo isso foi corroborando essa população que o Brasil tem hoje, tá certo? Mais um aqui. O Brasil é um país aí de transição demográfica, né? Nós estamos aí na chamada terceira fase. O Brasil é um país que está na terceira fase de transição demográfica, pessoal. Ou seja, é quando nós temos uma taxa de natalidade pequena e também temos uma taxa de mortalidade pequena, ou seja, está diminuindo. Está nascendo menos e também está morrendo menos. Comparando em décadas anteriores, que a taxa de mortalidade era bem maior no Brasil, em décadas anteriores que a taxa de natalidade também era maior, certo? Hoje as famílias são menores. Então, pessoal, ficando por aqui sobre esses aspectos, para hoje, o que fica da nossa aula de população brasileira é a gênese da população brasileira, que nasceu desses fatores de miscigenação. A população é mal distribuída pelo território, que é justamente a pequena densidade demográfica que o Brasil tem, e também que o Brasil vive hoje essa queda na natalidade, né? Associado aos fatores que nós citamos agora há pouco. Deixo aqui um abraço para todos e até o nosso próximo encontro, pessoal. Até a nossa próxima aula, certo? Então, um abração para o segundo ano e nos vemos em nossa próxima aula.